E continuando o especial da Revestir 2026, não podia faltar a maior marca brasileira desse assunto, né? Uma marca centenária, Tramontina com a gente. Felipe aqui com a gente também para contar um pouquinho todo esse stand dos produtos novos e um pouquinho da Tramontina aqui pra gente. Obrigado, Gabriel, é um prazer estar contigo aqui. Obrigado por ter prestigiado nosso trabalho aqui. Realmente, um ano muito especial. A Tramontina completa esse ano 115 anos de história. 115 anos de história. Então, para nós é realmente um motivo de celebração, de alegria e com várias novidades, vários lançamentos. E para quem tá em casa, só para imaginar, né? Começou tudo com canivetinho, né? Isso, primeiro produto. 115 anos. É. Olha o tamanho disso aqui, olha o tamanho dessa marca. E começou com a ideia de uma pessoa fazendo um canivetinho. Canivete, exatamente. Isso é exemplo de empreendedorismo. Isso aí. Bom, agora estamos com os eletros, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre as novidades. Desse ano, ótimo. Começamos com essa coifa, é uma coifa, a gente está chamando ela de coifa bloco. Ela tem 1,20 m de tamanho e ela já vem com essa estrutura que torna, vamos colocar assim, o ponto focal da cozinha. Então, na ideia de isso. Então, nós temos aqui esse elemento que é em aço inox, depois nós temos essa estrutura toda em alumínio. Que legal! E ela permite até 2,83 de altura. Deixa eu ver se eu não me equivoquei aqui. Aqui não temos a informação, mas é isso. Isso é muito legal, cara. De pé direito, desculpa. 2,83 de pé direito. É uma proposta bem diferente, muito né? interessante, porque é uma solução já completa. Ou seja, geralmente o arquiteto, quando quer fazer isso no projeto, ele precisa contratar marcenaria, serralheiro. Usar a estrutura de metalon, isso, né? Exatamente. Então, ela ficou muito, muito bacana. E aqui, a vantagem, vou antecipar uma pergunta sua. Então que é, vamos lá. mas o que é aí? Ela funciona? Onde é que está o duto de saída? Não. Ela não tem duto de saída porque ela funciona na função depurador. Tranquilo. Mas por que a Tramontina consegue ter uma coifa dessas que tem performance e atende a fazer a depuração, a retirada dos odores com qualidade? Porque nós temos os filtros AmbiFresh. Então, isso é tecnologia patenteada da Tramontina. Exato, é um gente. filtro de carvão ativado que faz a retirada de até 80% dos odores e ele é regenerável. Então a gente pode depois usar ele 3 vezes, então ele dá uma vida útil muito grande e além disso é sustentável também. Então são algumas características que nós temos nesse lindo produto. Mas para quem já foi no laboratório da Tramontina, a estrutura de vocês, os especialistas ali são incríveis. É verdade. Né? Toda a estrutura, o detalhe de como é o tratamento de cada filtro. Há uma preocupação no desenvolvimento de soluções que não sejam apenas bonitas esteticamente, mas que elas tenham uma entrega em performance. Com certeza. Não, eu já notei aqui até que o comando também ficou muito bonito, né? Esse tem um comando novo, um comando mais combinando com o produto. Vocês podem ver que ele está todo retangular, que ela é muito parecida com o próprio corpo da coifa. Isso é muito... Não, o detalhe de design é incrível. E o logo também é muito discreto, detalhizado e sucção perimetral. E outro detalhe interessante desse modelo é a questão de colocação aqui desses suportes que permitem o uso, então, de alguns elementos que podem ser pendurados aqui para facilitar o uso e o dia a dia da jornada na cozinha. Isso aqui, na verdade, essa proposta, ela é uma proposta que a gente não está falando só de um produto. Né? A gente está falando de uma estética completa de cozinha. Quero falar uma coisa, Gabriel. Tem uma situação de uma super inovação tecnológica, porque nos utensílios e na coifa tem um sensor. Se você colocar um utensílio que não é da Tramontina, ela recusa. Sabia? Sim, é verdade. Então assim, se não for Tramontina, não permite uso. A Tramontina é exemplo de qualidade, né? Então tem mais aqui. Infelizmente não tem ainda, né? não, brincadeira. Mas, claro, fica a dica, usar os utensílios Tramontina, 115 anos e tal. Isso sempre faz uma diferença muito grande na qualidade do produto. Né? Isso aqui, eu adorei. Um detalhe que eu gostei muito é a iluminação. Essa iluminação LED dos dois lados dá um toque muito especial para a cozinha. E, Gabriel, aquela questão da sucção periférica que acaba fazendo a distribuição, sem ou dúvida, seja, a captação de mais áreas do cooktop ou do próprio fogão também. Exato. Então, até para quem está em casa poder entender melhor, a sucção perimetral ela cria como se fosse uma cortina de vento. Né? Então a fumaça ela vai sair, ela é capturada e ela é forçada pelas laterais. Então ela mantém sempre a fumaça dentro desse bloco e ela é capturada, aí sim, depurada e devolvida para o ambiente. Né? Isso aí. Vamos pro próximo? Esse é um produto muito interessante, chamado muita atenção. E aqui ao lado, o mesmo conceito de uma coifa no modo depurador, onde, novamente, através do filtro AmbiFresh é feito
a purificação do ar e devolução pro ambiente. Esse aqui, eu já vi que ela é numa cor diferente, isso, né? Isso. A Tramontina, no ano passado, trouxe o conceito dos fornos, dos cooktops no preto fosco. Foi ela que inaugurou isso no Brasil, que ficou muito legal. O mercado gostou e nos pedia mais soluções. Então, essa também é uma coifa no mesmo conceito, de lustre, que nós vimos anteriormente, mas muito mais delicada, porque o elemento dela é muito mais delicado, essa é a verdade. Eu acho ótimo, porque aquele modelo a gente já tinha, né? Isso. Então, esse aqui e agora é uma opção mais fina, mais slim. Esse modelo mais slim, ele dá um tchan diferente mesmo, né? E essa coifa tem um detalhe importante, que toda ela segue o preto. Então veja que, inclusive aqui, nos filtros de gordura... Deixa eu puxar aqui, colocaram separado aqui, deixa eu já arrumar. Já vamos arrumar aí aqui. Aí já facilita. Isso, agora ficou. Isso, exatamente. Está mal colocado. A gente vem aqui só para ajudar. Isso. É vida real, não é isso? Gente, a gente está numa feira de sucesso. Vão acontecer essas coisas, não tem jeito. Então o que acontece? Toda a parte aqui dos filtros de gordura também são na cor preta, com um tratamento especial que permite o uso na lavadora de louça para fazer a higienização. E apenas os gostei LEDs. muito desse... E a pintura automotiva fosca, então. Basicamente a ideia. Uma coisa que é interessante desse produto é que ele vai combinar, ele vai realmente parecer um elemento de iluminação, né? Tanto no seu top, e eu vou te dizer mais, tá? Já vou dar uma outra aplicação para esse produto. Que a gente já viu, por exemplo, colocarem produtos como esse em mesa de charuto, em outros locais em que você vai usar isso ainda. e você tem esse pendente, tá ali, mesa de sinuca a gente já colocou, né? Porque aí você tem a iluminação, tá jogando, pode fumar o seu charuto pra quem gosta, né? E por aí vai. Uma boa ideia, muito legal. Não conhecia essa, vou usar, hein? Por favor, né? O cooktop já era de linha, né? Isso. Agora o que acontece aqui é que nós estamos... Agora eu vou voltar então. Já que estamos falando do cooktop, preciso voltar naquele. Tá. Esse foi lançado, é um clássico 90 com o tripla chama deslocado, mas aqui uma grande novidade. Um dos poucos modelos do mercado nacional de 90 com duas triplas chamas. Eu acabei de ver. Com duas triplas chamas, Gabriel. Então, aquele consumidor que precisa de maior potência, não apenas em uma área, mas em duas, esse produto ficou realmente muito interessante. A partir de agora, alguns cooktops da Tramontina já saem de linha com o suporte do wok também, como a gente pode ver com certeza modelos aqui. Esses dois queimadores, né, eles dão uma oportunidade diferente para você escolher o produto que mais se adequa a você. Se você faz uma comida normal e tudo mais, maravilha, uma tripla chama vai atender bem, né? Mas se você faz comida com panelas muito grandes, realmente duas triplas chamas podem dar um toque bem diferente. Porque imagina uma coisa, você tem dois panelões aqui no mesmo produto, usando uma chama muito potente. Se a gente vai para um modelo mais tradicional, a gente vai conseguir usar uma só. Realmente, uma opção bem interessante. E a divisão e a composição dos queimadores ficaram muito interessantes, realmente muito. Estudamos bastante para isso. E outro detalhe que eu coloco é, às vezes a pessoa não tem assim, mas esse manipulo é para qual boca? Aqui não, aqui nós dividimos com muita facilidade para qual boca o manipulo é. Tá muito intuitivo. Muito intuitivo tá. Então, né, nem se fala. E o vidro preto ele ainda dá um tchan também. Isso, todo, né? Também segue a ideia do preto. No geral da linha de vocês, a gente vai ter o vidro preto fosco, preto fosco, o inox. O inox e o branco em alguns modelos, né? O branco a gente não tem mais. Não? Não, praticamente não. Nem cooktops não. Legal. Esse é o modelo que tá saindo. Não, é preto fosco e inox. Vamos focar no preto e preto fosco, então, que esse é o espelho. Isso aí. Né? Vamos lá. Agora a gente vai lá pro refrigerador, né? Também temos, já que estamos falando dos cooktops, dessa coleção, os ambientes mais compactos, que às vezes não cabe 90. Então nós temos aqui um modelo de 60, no mesmo conceito, com um tripla chama, também como nós vimos aqui. Então, para um espaço mais compacto, é o produto ideal. Seria o equivalente ao fogão de tamanho mais tradicional, né? Isso. De 4 bocas mais tradicional. Para um flat, para um apartamento menor, que não cabe um produto maior e quer gás, o pessoal quer gás, esse é o produto indicado. Realmente, a linha é muito completa, é para qualquer tipo de projeto. Vamos dar uma olhadinha nesses próximos aqui? Isso. Vamos começar aqui Vamos começar com os fornos aqui, depois a gente avança para dar o espaço para eles aqui também. Essa é a coleção Epic, ela está disponível
em aço inox e também preto. Depois veremos o preto fosco, foi apresentado ano passado, um sucesso muito grande. Então aqui nós temos o clássico de 60 com air fry, fechamento suave da porta. Aqui um forno combinado, micro-ondas, também clássico. A questão da gaveta aquecedora. E, acima de tudo, a ideia de um conjunto que, tanto na horizontal quanto na vertical, permita uma harmonização adequada. Dá uma olhadinha. Mas o grande lançamento deste ano, não, Gabriel. Eu já adorei esse conceito, porque, primeiro, a gente está com todos os sistemas, todas as bandeiras padronizadas, todas as portas também, até o inox, a posição do logo é a mesma em todo o produto. Então a gente pode fazer as combinações, tanto com o forno de 60 centímetros, quanto com o forno de 90. E eu tô vendo ali aquele forno de 90, ele tem air fryer. Isso, exatamente. É só, vamos ver. Então essa é uma grande novidade da feira, na questão da linha Epic. Forno de 90 com 133 litros de capacidade. Deixa eu ver se é 133, que é tanto detalhe que... Deixa eu ver quanto é aqui. Eu acho que deve caber uns 2 pacotes de batata... Aqueles pacotes de pequenininho de batata frita. 140 litros, eu errei de 7, então eu conferi aqui na minha colinha, 140 litros de área total, com 2 bandejas então de air fry. Isso aqui dá pra fazer, dá pra fazer batata frita pra família inteira de uma vez só. Exatamente. E uma ave maior, um suíno, alguma coisa assim, alguém que gosta realmente de cozinhar, sendo que 2 delas são telescópicas. Isso aqui é fundamental para um produto maior, porque querendo ou não, a quantidade maior de comida vai exigir ali uma ergonomia melhor para você puxar e tudo mais. É uma segurança maior e um conforto muito maior na hora da retirada do alimento. E também da colocação. Não, eu adorei de como vocês montaram esse produto. Gostei realmente muito. O conjunto tá incrível. Ele acompanha uma linha. Daqui a pouco na própria cozinha, sendo uma cozinha maior, esse forno não necessariamente ele precisa estar junto com os fornos. Ele pode estar numa outra área. Sim. Com uma cozinha ligada a uma área um pouquinho mais gourmet do lado. Então segue toda uma linha de produtos. E até se você tiver que posicionar ele na parte de baixo, as corrediças telescópicas também ajudam muito nesse manuseio, né? Exatamente. Então, porque esse é comum também o uso na parte de baixo, é verdade. Com certeza. Vamos seguir para cá ou vamos pro refrigerador? Podemos pro refrigerador. Vamos tentar olhar o refrigerador. O Tramontina, então, até o momento, tinha soluções apenas no modelo de embutir. E a partir de agora, a gente apresenta, então, nosso primeiro modelo freestanding. Virão mais, fica o spoiler. E o grande diferencial... Isso eu já gostei. Então quer dizer que a gente já vai ter mais. Isso, a gente não vai ter mais opções em freestanding. Exato. Então esse é um multidoor clássico, 553 litros. Sendo que, mas eu diria que o grande diferencial desse produto é a busca pelo que a Tramontina busca muito no refinamento do detalhe, que é a condição de poder, entre aspas, deixá-lo mais minimalista. Então vejam que com 2 centímetros na lateral e 0,6 centímetros em cima, ele deixa, então, sem a necessidade que o produto fique para fora, praticamente embutir, gente. Vamos colocar assim, é um que nicho, é uma ideia nicho muito justo, né? Então, porque a preocupação da Tramontina, além da performance, do cuidado com a garantia, com tudo isso, é a questão do design, é a questão do alinhamento. Nós iniciamos isso lá atrás, quando as cubas quadram iniciaram, o sistema flush, tudo. Então isso mantém a nossa busca por soluções. E esse eu diria que na refrigeração é o segundo item que nós começamos com as adegas, inovando no Brasil, com esse formato de que permita deixar muito próximo da parede sem que ela tenha que ficar para fora ou para aquelas frestas muito grandes que são clássicas das adegas que até então estão no mercado. Isso também é um diferencial. Sem dúvida. Eu quero ver ele por dentro direito. Claro, peraí. Isso. É muito bonito, hein, então, gente? aqui nós temos a questão aí do metal cooling atrás. Cara, é muito bem acabada. Olha, muito bem acabada. Isso, e os nossos consumidores estavam solicitando. Poxa, eu já trabalho com a linha molhada, tem toda a parte de cubas que vocês são referências, faltava para completar a linha. Workstations, metais, tudo isso, acessórios, lixeira de embutir, tudo, cooktop, coifa, e o refrigerador, nem todo mundo gosta do embutir. Gosta do clássico, que é, e até o tamanho, o espaço que ele oferece. Ou até a situação de você ter um espaço maior para colocar bandejas maiores. Isso é uma coisa que, infelizmente, no de embutir, a gente acaba perdendo. Tem que colocar dois, tudo. Então, existem os perfis. Agora, a Tramontina, então, entra nessa solução. Outro diferencial interessante desse é que
Essa opção de freezer ela pode ser convertida em refrigerador. E refrigerador também. Isso é ótimo, né? Até para eventualmente você vai numa festa, alguma coisa, precisa colocar alguns doces, alguma coisa diferente. Muito bom você poder transformar esse cara aqui em refrigerador. Se quiser. Exatamente. Eu gostei muito do painel aqui, gente. O painel ficou muito bonito aqui. Muito fácil Muito de usar. bonitinho. Exatamente, muito intuitivo. E de novo, o detalhe assim, de um logo bem discreto. Mas isso, Uma descrição assim na questão do logo, que nós vimos inclusive nos fóruns também. Essa questão é um pouco da Tramontina. É uma coisa mais minimalista, mas ela mais não precisa. leve. A assinatura do artista ela tem que ser um detalhe. E isso é uma coisa que a Tramontina está fazendo muito bem. E isso é uma coisa que é bem interessante. Quando a gente pensa em Tramontina, né, todo mundo tem um produto Tramontina em casa. Né? Qualidade não está em questionamento aqui. Qualidade sempre foi exímia. Agora, com esses produtos mais sofisticados, né, de um nível maior, uma coisa vai completando a outra. Né? Se a gente traz a qualidade, a tradição de 115 anos, né? 115 anos. Com a novidade, a tecnologia, as coisas novas, para a gente conseguir colocar sempre uma cozinha de um nível maior e mais legal. Isso aí. Adorei. Muito bom. Adorei. Vamos dar uma sequência? Agora Vamos nós temos aqui de novidade, falando de novidade, temos aqui uma coifa no drop, que ela é ideal Tudo bem? Tudo bem? para... Gente, feira boa é assim, tem muita gente. Então aqui a gente tem a coifa no drop, que é uma coifa em caço, a Tramontina como referência nesse segmento de coifas de embutir. A gente começou esse trabalho lá em 2016, 2017, já completa 10 anos, onde o brasileiro não sabia nem o que era uma coifa de embutir. Nós começamos com a primeira em caço, em 75, e aqui a gente traz o modelo ideal para cooktops de indução. Por quê? Esse é um tema bem interessante, o Gabriel, como uma pessoa que se preocupa em agregar valor e explicar por que as coisas são. Isso não é muito difundido no Brasil ainda. Eu vou explicar a diferença do que é aquecer com gás e indução. No gás, a chama ela acaba aquecendo não só o fundo da panela, mas todo o entorno, tanto do cooktop quanto da parede e também da coifa. Sem dúvida. Então a coifa fica quente, vamos colocar assim. Então quando sai vapor aqui, o vapor encontra uma área já aquecida. Então isso não gera gotas. Porém, no sistema de indução, através do campo eletromagnético que é formado entre o fundo da panela e as bobinas que estão na parte inferior da superfície vitrocerâmica, é gerado muita potência na panela de calor e isso deixa todo o ambiente frio e uma zona aqui que gera um vapor muito concentrado e muito intenso e encontra uma superfície fria. O fato de encontrar calor, vapor com superfície fria gera gotas. Então, às vezes, nós recebemos no nosso central de atendimento pessoas reclamando, mas a minha coifa, eu uso uma indução e a minha coifa fica pingando. Ela tem problema? Não tem problema. É que realmente a coifa não é a ideal para uso em indução. Então, respondendo a essas demandas, nós lançamos a coifa No Drop, sendo hoje uma, talvez, das pouquíssimas opções do Brasil nesse sentido. E ela tem uma resistência aqui na parte inferior que mantém aí uma temperatura, talvez, uns 40, 45 graus, não é nada que ninguém vai se queimar. Coloca a mão, por favor, Gabriel, para você ver aqui, ó. Tá vendo que tá quentinha? Sim. Tá levemente quente, assim. Então, quando, no indução, o vapor atingir esta parte, ela não vai gerar condensação. Então não vai mais ter o gotejamento. Então assim, isso é o ideal para cooktop de indução. Não, eu tô impressionado aqui, porque realmente quando a gente fala de tecnologia, nível de preocupação com a coisa, vocês são muito criteriosos, né? E assim, fazer essa reflexão sobre o cooktop de indução, sobre a demanda dos vapores, etc., é fenomenal. E colocar isso num produto realmente vai fazer a diferença no dia a dia. Eu gostei já de duas coisas. Além do sistema No Drop, eu adorei esse design. Esse é outro detalhe interessante, que é exclusivo nosso. Nós desenvolvemos esse comando, porque nós estávamos preocupados com a ergonomia da pessoa. Porque os modelos, até então, da Tramontina, você tem que ficar buscando aqui os elementos nos comandos, ou laterais, ou aqui no central. Então nós pensamos, poxa, mas como nós poderíamos desenvolver um comando que fosse muito delicado, mas também moderno? Então, a gente desenvolveu esse formato que você pode acionar tanto pela parte de trás, ele tem um efeito sonoro muito leve, ou pela parte da frente também. Então, o sistema de aquecimento ele só liga quando nós tivermos o motor em funcionamento.
Então isso ficou realmente muito, muito bonito. A outra coisa, vazão, então, ela é feita a sucção de forma perimetral. Também. Isso, então pode pegar muito mais, não só o centro, como é no formato clássico, que acaba puxando mais para o centro. É exatamente a mesma coisa da cortina de vento que eu expliquei no outro lá. Só que aqui nós temos um detalhe importante dessa coifa de embutir, que é o fato de que ela acaba vindo instalada rente ao móvel. Nós temos modelos mais simples também na nossa linha, que eles acabam ficando mais centralizados no meio. Então, nesse formato, trazendo o produto para frente, nós conseguimos aprimorar um pouco a sucção, porque ele acaba se aproximando mais do centro do cooktop. Eu adorei Então, tem vários pontos de benefícios aqui. Produto em 90, e eu preciso dizer uma coisa, Gabriel. Olha o que é o acabamento todo em aço inox. Então, aqui, a marcenaria não precisa ficar preocupada em esconder isso, pelo amor de Deus. É muito bonito, o logo super discreto aqui. Sim. Aí ela pode trabalhar, por exemplo, em esconder o duto. Isso é outra história. E fica toda essa área lateral para uso para armazenamento de coisas. Acho incrível. Incrível. Já te digo uma coisa, isso aqui já tá em linha? Já. Isso aqui a gente tem que já vamos mandar lá pra Produto loja tá que a gente já vai colocar lá. Maravilhoso. Eu adorei esse sistema aqui. Eu achei incrível. Além de ser uma coisa inovadora, porque eu nunca vi nenhuma coifa com esse sistema. Você tem uma preocupação, essa pequena preocupação, esse detalhe. Olha o detalhe, o nível de detalhe que a gente tem para cuidar e para desenvolver produto. Eu adorei qual é o nome dessa coifa aqui. Essa é encaço. Essa é encaço no drop. Encaço No drop seria não Sem gotejamento, gotejamento. anti-gotejamento. Maravilha. Nome em inglês. Isso basicamente é o... Eu adorei isso aqui. Também vamos ter lá na loja em breve. Linda, né? Para poder usar. Realmente. Seguindo aqui, Vamos agora seguir. a gente... Uma grande novidade. Tramontina, a gente vai fazer um híbrido entre eletros, às vezes entra uma molhada, mas é a cozinha. Nós estamos uma empresa multidepartamental, tem que mostrar cozinha. tudo, né? Então, como referência na área molhada também, com inúmeras soluções em cubas e monocomandos, acessórios, nós somos hoje a maior opção de lixeiras de embutir no mercado. Sem dúvida. Em design, em modelos, em tamanhos, enfim. Então nós já temos a Next, que é aquela com sensor, nós temos uma Square, que é quadradinha, Sim. Nós temos a clássica Round, que é de 5 litros, com a tampa que você tem que retirar. Aquela foi o primeiro modelo que nós lançamos há muito tempo atrás, mas os consumidores, nós estudamos esse segmento e disse, mas está faltando um, porque se eu preciso tirar a tampa, o que eu faço com a tampa? Eu coloco ela Sem onde? dúvida. É uma E aí eu pergunta. perco uma mão, enfim, aqui não. Então a gente criou uma lixeira com o formato clique, muito simples, que já é comum nas lixeiras freestanding, comuns e todos. Não, mas peraí, vamos colocar isso na lixeira de embutir. Então foi um projeto muito legal, ele permite, olha só que interessante, eu vou explicar de novo para nós pegarmos aqui, olha que legal. Simples, fechamento e abertura suave, e ele permite então a questão da higienização, olha o cuidado que a gente teve aqui, inclusive orientações de como, porque esse é um produto que não é ideal que seja colocado na lavadora de louça. Porque aqui pode infiltrar água, aquela história toda, ficar água ali. Então é aquele tipo de higienização que você tem que fazer com o paninho úmido, uma coisinha mais delicada. Mas olha o que é esse produto em termos de acabamento e friendly no uso. É muito simples, balde, né? 10 litrinhos. 5 litros. 5 litros. Ah, 5 litros. É, 5 litros. Que para bancada de cozinha é o ideal. A gente nota maravilha. que o consumidor, a gente até tem um modelo de 8, mas o preferido é o de 5 litros. Então esse é o modelo mais vendido. Olha que interessante isso. Você fica com ela rente, muito bonito. E é o que você falou, né? É um detalhe que já existia em um monte de lugar. Na lixeira eu também não me recordo de ter visto em lugar nenhum. Não tem. Essa é uma primeiro. ótima opção. Isso mostra de novo o desenvolvimento da Tramontina, Sem que dúvida. você viu lá no CIPED, que é o Centro de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento. Lá é incrível, gente, é incrível. Quando eu vou lá, eu fico um dia inteiro lá e mais 2 horas conversando, né? Porque o legal é ficar dentro do laboratório vendo o produto. Isso é legal. Exatamente, Né? exatamente. E vamos dar sequência aqui Vamos também? na sequência aqui, vamos lá. Tem algumas questões que não necessariamente são novidades, mas eu queria reforçar que nós falamos há pouco. O cuidado, Outro por produtaço. exemplo, ao instalar uma lavadora de louça, fica a dica que seja projetado uma coisa mais rente. Sim. Eu pediria aqui que o nosso cameraman, por favor, mostrasse, olha a beleza aqui, alinhado, e não aqueles espaços, aquelas frestas. Fica uma coisa muito mais minimalista, parece que a coisa foi encaixada ali. Então esse é um cuidado que a gente sugere também nos projetos. Então vale a pena cuidar os detalhes, olhar no manual, o que pode e o que não pode.
E isso é uma coisa importante quando a gente fala de lava-louças, porque tem lava-louças no mercado mais tradicionais, eu digo, mais de varejo tradicional mesmo, que elas não permitem essa instalação. Então elas precisam ter nichos maiores. No caso da Tramontina, no caso de um produto mais sofisticado, não. A gente consegue ter essa estética nesse caso. E aí, até mesmo não sendo um produto propriamente de embutir, a gente pode dar uma ideia. Deixar esse nicho muito justo, né? Isso. Então aqui eu aproveito esse gancho e vou para as adegas e beer centers para também defender essa questão da ferragem que nós falamos lá no refrigerador há pouco. Olha aqui. Perfeito. Essa é a ideia. Então, com apenas meio centímetro na lateral e quase 1 centímetro, 0,8 centímetro em cima, nós conseguimos deixar o produto, porque ele tem uma ferragem aqui que permite o giro da porta num formato que você praticamente deixa o produto embutido. Não, novamente, exatamente. Uma atenção. Ele é um nicho muito justo. Isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa porta que vira no eixo dela, ela realmente dá muita flexibilidade. Aí é mais para o pessoal, para os arquitetos darem uma olhada, porque isso vai flexibilizar o projeto deles. Então, na hora da gente pensar no produto, vai falar, eu tenho essa opção de adega, essa opção de adega e tudo mais. Eu quero uma situação onde eu quero ter essa coisinha justa, a da Tramontina vai atender muito bem. Isso é ótimo. E além disso, os outros tamanhos também deles, né? Isso. Então, vamos lá. Então, adega, beer center, isso também é os... Essa já é uma coisa mais tradicional. Já veio, a gente já apresentou já no ano passado. Mas aqui a gente vai para uma parte interessante. Vamos seguir. A questão do preto, de novo, cada vez chegando mais. E aqui a provocação foi o mobiliário também numa cor mais escura, grafite e tudo. Então uma sugestão, por exemplo, uma lavadora de louça, que é 16 serviços de revestir, a mais silenciosa do mercado, ela realmente é muito, muito silenciosa, ela tem apenas 39 dB de ruído, é muito silencioso, isso é menos que uma biblioteca. Exatamente. Biblioteca, então, assim, silenciosa ainda. Tem alguns detalhes bem interessantes, muito flexível aqui na questão dos ajustes, a parte emborrachada para ter um cuidado a mais com taças e elementos. E ela aqui, tem também aqui alguns jato direto na taça. Que etc. legal. Então, aqui, uma questão mais minimalista, a gente tem a máquina de lavar e no final nós podemos ver 2 refrigeradores, chegaremos lá na sequência. Mas o conjunto preto, isso também é novidade. Um monocomando de aço inox, num preto fosco, combinando com o dosador e com a duchinha. A duchinha, inclusive, o cuidado aqui de que ela fosse preta também. Esse é um elemento muito interessante para a cozinha, na higienização. Imagina se eu tenho uma panela aqui, eu quero encher a panela, então ela é fácil, ela te dá bastante flexibilidade. Cada vez mais o que a gente fala é que você tem artilharia na frente da cuba para poder fazer o que precisa. Com certeza. Não, a mangueirinha ela é ótima. Ela funciona super bem e ajuda muito no dia a dia. Agora, eu adorei a provocação estética. Adorei isso. O inox com a provocação com preto. E olha só que interessante, a própria torneira acompanha esse elemento que aí você pode manter o inox e você faz a combinação. Com certeza. Essa é a ideia. Isso acompanha o produto. Isso é um recurso muito interessante para escolher cores de pedra diferentes e fazer essa combinação. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E nesse sentido, nós temos aí a Next, então também no preto fosco, que faz aí a combinação do que nós estávamos falando. Ao lado do cooktop, também, que é o Pentaglass Black Series, também na ideia do preto fosco. Esse aqui já é um clássico, esse já é um clássico que realmente ficou assim em casa perfeitamente. E aqui, a coifa, que seria a nossa Incasso Plus 90. Incasso. Que ela é a antecessora da Incasso No Drop. Veja, nós não paramos de aumentar o leque de opções na Incasso. Então essa aqui seria um modelo que é o clássico da Incasso, novamente mais próximo aqui, fica rente, mesmo tipo de acabamento que nós vimos lá, mas com um botão também ergonomicamente interessante. Então você vê, é muito fácil, você tem aqui 1, 2, 3, que é a velocidade, e aí começa 3 com lâmpada, 2 com lâmpada, 1 com lâmpada, só a lâmpada ou 0. Assim, é muito simples de usar, muito intuitivo. E quando você precisa, você aciona, senão, ao fechar, aí está a coifa devidamente escondida. E de fato... Isso é bem legal também, gente, porque assim, a gente vai ter várias opções. Então, quer uma coisa mais sofisticada? Tem um modelo novo. Quer um modelo mais tradicional e tudo mais? Tem um modelo
que já existe, com o botão drop. Exatamente, essa é basicamente a ideia. Aqui a linha Epic, isso aqui eu sou apaixonado. Fosco, que lançamos no ano passado, apresentamos aqui também na Revestir, e foi assim, um sucesso absurdo. São os mesmos fornos que nós vimos, mas na questão aí da composição. Então essa é uma cozinha muito interessante aqui. Não, e você sabe que esse conjunto em si aqui, a gente tem exposto lá na loja de um jeito muito claro. E realmente, essa combinação, gente, ela não ficou só bonita. Ela dá um toque de design bem diferente para a coisa. É uma opção diferente, porque o preto e o inox, eles são coringas. Eles vão funcionar em um monte de design. Mas, poxa, pensar em ter um produto preto para harmonizar com isso foi uma sacada sensacional. E novamente eu falo sobre a descrição do logo, da marca. Ou seja, aqui o que realça não é o logo, não é a marca, mas é o elemento estético. É isso. Então ele se integra ao ambiente, ele se integra ao móvel. Essa é uma das preocupações que nós temos na nossa linha. E esse aqui que é um clássico. Refrigerador de embutir, nós estamos aqui apresentando uma nova versão, que ela está melhorada da versão anterior. Olha, já tô vendo melhor. E aqui nós temos aí o Metal Cooling, então na parte de trás, que tem mais saídas para refrigeração. E um outro diferencial aqui é a questão dessa lâmpada. Eu peço que nossa câmera mostre aqui, é chamado de Vitamoto, que é ali aquela lâmpada. Que é uma lâmpada UV? Isso. Então ela preserva melhor os nutrientes das verduras, principalmente. Das verduras que vão ficar nessa gaveta. Isso aí. Olha que legal, cara. E na parte... Isso é uma sacada muito boa, viu, gente? Porque quanto mais proteção desses alimentos, mais eles vão durar. Né? Então, ter as frutas e legumes com essa luz UV é incrível. Eu adorei o detalhezinho do painel novo e a parte de trás com inox. Isso. Incrível. E fica a dica, eu acho que para quem gosta do minimalismo e tudo, a colocação de 2 refrigeradores de embutir também é uma ideia muito interessante. Sim. E aqui eu vou pedir que o cameraman mostre o cuidado que a marcenaria... Eu quero aproveitar para falar sobre a ID Móveis, que é o nosso parceiro nesse projeto. Muito legal isso também. Uma marcenaria fina de Alphaville. E eles fizeram aqui o cuidado todo do elemento de fechamento. Então, isso também é importante, porque nada adianta o produto ter o minimalismo todo, mas na hora do acabamento, tudo, você acaba não considerando isso no projeto. Tal. Isso também é um detalhe fundamental no projeto. E você ter o conjunto com dois refrigeradores, eu acho incrível. Vamos dar uma olhadinha na novidade de área molhada? Vamos, por favor. Qual que é essa área? Então aqui a gente começa com uma novidade na parte de monocomando, que é um monocomando Versátil Filter Ultra. Que é esse modelo aqui, o modelo em aço inox. Vamos dar a voltinha aqui. Exatamente. Modelo em aço inox, que acompanha o filtro. Então ele é um modelo que, dentro do nosso conceito de trabalhar com aço inox, 304, 10 anos de garantia. Ele tem 2 opções, o jatinho e a ducha normal, que você aciona aqui. Então aqui você tem um filtro de água filtrado, ele acompanha esse filtro que eu vou falar na sequência. E aqui o monocomando. O que legal é a questão do filtro. É um filtro que ele tem uma alta eficiência na retirada de partículas, ele é de classe A. E é muito prático, mas aqui vem um detalhe importante. Além da performance do filtro, é a questão do cuidado, novamente com o refinamento da coisa. A Tramontina se preocupou em fazer uma caixinha de aço inox, bonitinha, mas é embaixo da pia. Não, mas não é porque é embaixo da pia que não pode ser bonito. Exatamente, a gente tem que estar bonito por fora e por dentro mesmo. Então, é o que a gente também apresenta nessa questão da solução. É um produto muito, muito interessante, eu esqueci de falar antes aqui ele tem 2 saídas, exato. Legal. Acabei esquecendo. Então, você pode, por exemplo, aqui, você está colocando um copo aqui, enquanto que ele enche de água filtrada, você está trabalhando aqui, ele te dá mais versatilidade no dia a dia. Deixa eu saber, a água filtrada só sai aqui? Só sai aqui. A água filtrada só sai aqui, você aciona. Olha o detalhe aqui, cameraman, por favor, olha o detalhe dessa preocupação aqui, para permitir que, como você tem que girar, poderia ter sido 100, né? Só que tenta girar aqui. Não, você tem pega melhor. Tem um grip melhor aqui. Então, essa foi a preocupação dessa coisa. Exatamente. Então, são pequenas coisas, mas que para nós faz muita diferença. Mas isso é o que coloca esses produtos num nível diferente. E cada vez mais vai trazendo a Tramontina para um alto padrão com o pé direito, com força e com estabilidade, né? E já que estamos mostrando aqui, vou pedir para o cameraman mostre um detalhe importante. O que é a instalação flush. Falamos isso é legal. Muito disso nos eletrodomésticos, mas isso aqui começou lá em 2013, 2014. Veja bem, a gente está falando sobre isso
há uns 12, 13 anos e hoje já é um termo usado. Naquela época, flush, o que é flush? Nem sabe. Hoje já é um termo usado, a gente nota o pessoal falando sobre flush. Aqui nós temos a execução perfeita do flush, feito pela Granitos.com, que é um parceiro lá do Rio Grande do Sul, que executa a pedra perfeita no mármore da Michelangelo e mármores do Brasil. Mas aqui, ó, isso é, além de muito bonito, muito elegante, muito higiênico, porque não tem aquela frestinha, e nem quando é colocado por baixo. E quando você instala uma cuba por baixo, sempre sobra aquele balanço que pode ficar aí sujeira. Aqui não, além da beleza que é esse frame ao redor da peça. Isso aqui, gente, a gente tá falando de um nível de design de altíssimo nível, mas muito alto. Você viaja para as feiras mais importantes da Europa há muito tempo. Sim. E isso não perde para nada de jeito do que tem nas melhores feiras do mundo, mas hoje, esse formato de instalação. Não, mas hoje eu vou te dizer uma coisa, nem a própria feira, as próprias empresas da Tramontina evoluímos muito, não devem nada para nenhum lugar. O que acontece é, obviamente, alguém lança uma coisa nova, a gente tem tecnologia nossa aqui que a gente já vai mostrar, que é coisa que não tem lugar nenhum do mundo. Na sequência ali, o Guru exato. A gente não pode, a gente tem que colocar que as empresas brasileiras elas estão no mesmo nível de muitas empresas. A gente fala, vai ter uma que tá lá acima, uma que tá abaixo, mas na média não tá devendo muito para ninguém não. É isso aí. Né? E falar em marcas boas, onde se compra a Tramontina no Brasil, melhor loja do Brasil? Na Center Garbim? É isso aí. Acertei? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima. Que é realmente uma estação de trabalho, esse é o workstation, é isso que significa, onde nós temos uma composição muito grande de soluções. Eu vou tirar o prato aqui para que nós possamos visualizar o produto melhor. Legal, então aqui já vem com todos esses componentes. Aqui nós temos todos os acessórios. Isso. Então, por exemplo, para fazer aqui, ó, escorrer os talheres, então ele está perfuradinho aqui, como você sabe. Aqui mais uma dica, tá? Ela tem uma tecnologia ultra revolucionária que se colocar um talher aqui que não for da Tramontina, ele não aceita. Vocês sabiam disso? Esses acessórios cabem nessa? Ou não? Não cabem nessa. Não cabem nessa porque ela não tem justamente... A pergunta é muito interessante aqui. Isso é bom. Isso é vida real, nós estamos gravando no meio do stand enquanto as pessoas vão conhecendo o nosso produto. E a pergunta da Giovana não atrapalhou, pelo contrário. Você trouxe uma pergunta que vai ajudar aqui o nosso... Quem está assistindo, né? Exatamente. A pergunta foi, mas esse acessório serve na cuba que está ao lado? Não. Infelizmente não. Infelizmente não, porque esse acessório foi feito para ser instalado nesse rebaixo, exatamente. Então, voltando aqui, imagina. Isso é um detalhe muito importante, viu, gente? Porque isso evita erros em projeto. Porque se a gente escolhe um produto pelos acessórios, a gente tem que tomar muito cuidado onde ele vai ser instalado, qual o nicho dele, e como tanto os acessórios e como ele tem que ser instalado mesmo. A pergunta foi super coerente. Muito pertinente. E esse dente adicional aqui, dá uma olhadinha, é o que vai permitir essa flexibilização e até movimentação dos acessórios e deixa também, em vez de ficar por cima, ele acaba ficando também alinhado aqui no projeto todo. Eu adoro. Que material que é esse? Isso é fibra de celulose. Então é uma tábua. Isso. Você pode cortar nela. A sugestão é que você use uma parte para corte, que vai acabar marcando, evidentemente, e a outra você deixa sempre sem uso para que ela possa manter esse visual aí durante a vida útil toda dela. Então, temos isso. Aqui o elemento para escorrer o prato. Nós vamos tirar aqui para poder enxergar tudo que é de grande dessa cuba. Vamos ver? Olha só que maravilha. Aqui, ó, só para mostrar. Então ela vem com 3 bowls. Isso para fazer o mise en place é ótimo também para ajudar, né? Exatamente. E uma cuba extremamente gigante. E um detalhe interessante dessa cuba é que acompanha o Flex Drainer. O Flex Drainer eu acho um dos acessórios mais versáteis que existem. Por quê? Porque ele é colocado aqui, imagina que você está higienizando alguma coisa, fez a lavagem no prato, de uma xícara, alguma coisa, você coloca ele aqui, pode ficar escorrendo. Mas é muito grande, eu preciso de mais espaço. Eu dobro ele aqui, também funciona. Ele e mais uma questão do Flex Drainer que eu acho incrível é o seguinte: você está trabalhando, fez a comida na panela, tudo, e às vezes as pessoas gostam de levar panela para mesa. Sem dúvida. Eu coloco esse elemento aqui, coloco na mesa. Para colocar uma panela quente também? Exatamente. Coisas, né? E outra, pega uma superfície Silestone, por exemplo, que não é muito friendly com o calor. Então você precisa ter um cuidado. Você coloca aqui, pode colocar então a panela quente. Maravilha.
Então tem N situações. Eu vou te falar que eu gosto muito dessa solução, principalmente na hora de higienizar fruta, legumes, esse tipo de coisa. Coisas grandes. Vai fazer enfim, uma fruta grande ou qualquer coisa assim, você consegue colocar ela ali de um jeito bem legal. Né? Ou até na hora de cortar mesmo, né? Vou cortar uma melancia, pode colocar aqui numa boa, vai escorrer, não vai ficar sujando nada, já fica ali, já cai pra baixo. Mas eu preciso falar aqui e pedir que o cameraman pegue também os detalhes. Pegue uma atenção de novo para um detalhe que eu falei muitas vezes aqui na apresentação, o nosso cuidado com a atenção aos detalhes. A Tramontina é a única que apresenta um canal organizador rente. É verdade. De novo, esse é um cuidado. A maioria do mercado ele tem dente que acaba descendo. Então esse é um detalhe pequeno, mas que na hora do uso, eu estou aqui com a xícara, novamente, aqui eu não tenho uma xícara, mas você desliza com mais facilidade. É muito mais praticidade e muito mais beleza. E isso é uma coisa, essa cuidado com o detalhe, isso acompanha todos os produtos, né? Isso sempre vai facilitar muito pra gente. E estamos aí como finalista no Best in Show, não com este produto, porque não escrevemos a tempo, mas com esse monocomando maravilhoso, que é o monocomando Tower. Ele é um design exclusivo da Tramontina, feito lá na nossa equipe de design interno. E ele é da nossa coleção Design Collection, muito bonito, está recebendo muitos elogios, porque ele combina muito aí com um produto como esse. Às vezes, você pode colocar até 2, dependendo do caso, cubas maiores. Essa combinação eu achei perfeita, porque se você precisar ir para um lado, você tem a mangueira, você tem o dispenser de detergente, é muito bonito, gente. Isso aí. Olha aqui. Cuidado com a textura, tá? Que nem o Felipe comentou sobre o detalhe do filtro. Cuidado com a textura, como usar. Olha, design muito bom, muito bonito. E agora estamos então apresentando novas cores em PVD, que esse seria um black, a gente está chamando de Intense Black, então um preto mais escuro. E, de novo, naquele conceito das peças mais escuras, então nós temos a combinação perfeita. O que é a cuba, em 50 e 70 centímetros, o monocomando, o dosador. E aqui ao lado... opção dourada também, gente. E aqui ao lado, um light gold. Light gold. Isso, então seria um gold mais leve, uma coisa menos intensa, que também é algo muito interessante. E ele é muito suave mesmo, né? Ele seria um dourado fosco, bem... Exatamente. Bem legal. E eu queria aproveitar aqui, que Center Garbim fala sempre de eletrodoméstico de alto padrão, cuba e tal, mas agora eu tive um insight aqui, nós temos que falar sobre lixeira. A lixeira também é importante. Total. E na Center Garbim tem a lixeira Octus, que é uma lixeira de alto padrão. É verdade. Para não colocar só lixo, mas para agregar valor ao ambiente. Eu vou mostrar aqui. É verdade. Ó, não tá marcado nada, mas eu vou fazer um cenário aqui. Peço que meu cameraman me ajude. Imagine aqui uma ilha, onde eu tenho aqui uma ilha de trabalho, eu vou ter a minha cuba, o meu cooktop, enfim. E eu preciso colocar uma lixeira bonita que agregue valor. Essa é a lixeira Octus, uma lixeira incrível. Ela tem antidigitais, ela tem um sistema, então ela não marca dedo. Ela tem um sistema que permite que a tampa fique aberta. Imaginem que eu estou trabalhando aqui na minha estação e eu preciso, onde é que eu boto a garrafa de leite, o não sei o que, a caixinha, tudo. Já vou colocando aqui. Ao fechar, então, um fechamento suave, um logo muito discreto, um produto assim, muito bem acabado. É um produto compatível com os nossos produtos. Exatamente. Né? E isso é uma coisa. Mas fala a verdade, importante. não tinha pensado em vender lixeira, né? Olha, agora que você está começando, né? Não, eu vou te falar que na primeira vez que o Felipe me falou de vender lixeira, eu falei, assim? Ok, podemos testar, mas era uma coisa que realmente passava em branco. Né? A gente, enfim, tem muitas opções, mas você ter um produto compatível de alto padrão, realmente muda o estilo, né? Ele fica mais harmônico, né? E aí você vê que até aqui na lixeira você consegue ter uma alta qualidade e um algo a mais. Nós vamos apresentar começa uma experiência diferente. A mudança e o futuro na cozinha. E o futuro na cozinha é com controle de temperatura. Vocês vão entender agora. Exatamente.